Graça e paz, minha amada, seja muito bem-vinda. Se você chegou até aqui, talvez esteja passando por algo que você não sabe explicar direito. O seu corpo esteja reagindo de formas que você não entende. Esteja vivendo crise de ansiedade, pânico e se perguntando por que isso está acontecendo comigo. E eu quero te dizer, antes de qualquer coisa, você não está sozinha. Neste vídeo nós vamos conversar de forma honesta, sem exageros, sem espiritualizar aquilo que é físico e sem negar a nossa fé. Eu vou falar sobre o que acontece nas crises de ansiedade e pânico e por que isso intensifica na menopausa. Como os fatores emocionais influenciam e como eu tenho aprendido a enfrentar esse processo com Deus, com conhecimento e com muito cuidado. Eu falo aqui, minha amada, como mulher. Falo como pastora e falo como alguém que está vivendo esse processo e aprendendo todos os dias. Não vou falar como alguém que sabe todas as respostas. E se esse é um assunto que toca você, fica comigo até o final. Vamos lá. O que realmente acontece nas crises de ansiedade e de pânico? Eu quero explicar algo que, quando eu entendi isso, muita coisa começou a fazer sentido dentro de mim. Durante uma crise de ansiedade ou de pânico, o nosso corpo ele vai liberar uma grande quantidade de adrenalina. E a adrenalina é um hormônio de sobrevivência. E ela não é ruim. Ela foi criada por Deus para nos proteger. O problema é que, na crise, essa adrenalina ela é liberada sem que exista nenhum perigo real. E o nosso corpo entra em um modo de fuga ou ataque. O nosso coração começa a acelerar, a respiração muda, o sangue é direcionado para os nossos músculos, vem o tremor, o calor, a fraqueza e a mente interpreta isso como uma ameaça. Ou seja, o corpo reage primeiro e a mente corre atrás tentando explicar o que está acontecendo. Por isso a sensação é tão real e por isso parece que nós vamos desmaiar, vamos morrer, vamos perder o controle, mas não é isso que está acontecendo. Entender o que acontece no corpo também é sabedoria. Por que isso fica mais intenso na menopausa? Na menopausa, o corpo da mulher passa por uma queda e instabilidade hormonal muito grande. E os hormônios, eles regulam as nossas emoções, o nosso sono, a temperatura, o metabolismo. Quando esses hormônios oscilam, o sistema nervoso ele fica mais sensível. A resposta ao estresse fica exagerada e o nosso corpo entra em um alerta com mais facilidade. Por isso, muitas crises acontecem do nada, em lugares comuns, como na igreja, em casa, na rua e principalmente na madrugada. À noite, o corpo está mais vulnerável, a mente está cansada e qualquer descarga de adrenalina parece ainda maior. Isso não é nenhuma fraqueza espiritual, é um corpo tentando se reorganizar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus reconhece limites físicos sem condenar a fé. No meu caso, existem outros fatores. Eu já tive crises na infância, mas ninguém soube identificar e quando não é tratado, o corpo ele aprende a reagir daquele jeito. Mesmo depois da cura emocional que eu vivi em Deus, graças a Deus por isso, as memórias ficam registradas no sistema nervoso. A gente não apaga aquilo que se passou. Elas não doem mais, não ferem mais, mas em certos momentos é como se houvesse um gatilho. A mente é poderosa, mas ela não discerne o que é real do que é imaginário. Ela reage ao que parece ser uma ameaça. Por isso, algumas mulheres, a menopausa potencializa algo que já existia antes. A palavra do Senhor diz, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Eu conheci um tratamento que se chama auto-hipnose. Eu sei que quando falo em auto-hipnose, algumas pessoas até mesmo travam. E eu mesmo travei no começo. Minha amada, eu decidi fazer o que a Bíblia ensina, buscar conhecimento. A auto-hipnose ela não é algo místico, ela não é espiritual e não é a perda de controle. É uma técnica terapêutica que ela vai trabalhar o relaxamento profundo, a respiração e o foco mental. Ela vai ajudar o corpo a sair do modo de alerta, ajudar a reduzir a descarga de adrenalina e ensina o cérebro a não interpretar tudo como perigo. Eu oro antes, eu entrego tudo a Deus, mas eu não desprezo ferramentas que ajudam o corpo a se regular. Olha o que a palavra diz, examinai tudo e retende o que é bom. E para mim isso tem sido bom. Fé madura, minha amada, não nega tratamento. Por muitos anos cuidar da nossa mente foi visto como falta de fé, mas isso não é bíblico. Davi teve angústia de alma, Elias pediu para morrer, Jeremias chorou profundamente, Ana teve amargura de alma. A diferença é que eles não se esconderam, muito menos deixaram a sua dor os dominar. Eles levaram a Deus. Eu faço o mesmo.
busco Deus em primeiro lugar, mas também eu busco os médicos, exames, terapias, eu busco o cuidado. A madura não é a negação, é o alinhamento com Deus. Além do acompanhamento médico, psicólogo, eu também busco muito a ajuda daquilo que é natural, daquilo que Deus deixou disponível na natureza para nós. Eu gosto muito de tomar um chazinho. Os chás calmantes, por exemplo, eles nos ajudam muito. Eu uso com frequência a camomila e a erva cidreira, que são os que eu mais gosto. Eles ajudam o corpo a desacelerar, principalmente à noite, quando o sistema nervoso está mais sensível. Outra coisa que eu não fico sem e que faz muita diferença para mim é o magnésio. O magnésio ele atua diretamente no sistema nervoso, no relaxamento muscular e na qualidade do sono, ajudando assim a reação do corpo ao estresse. Quando o nosso corpo está carente de magnésio, ele responde mais intensamente à adrenalina. Por isso, muitas vezes, a crise ela parece maior do que realmente é. Mas eu quero aqui deixar bem claro para você, eu não estou aqui falando como médica, nem como profissional da saúde. Eu estou compartilhando o que eu faço e o que tem sido bom para mim. Minha amada, cada mulher é única, cada organismo reage de uma forma diferente, por isso eu te peço, procure a orientação do seu médico, peça a ele que cuide de você com responsabilidade, que ele te oriente naquilo que vai fazer bem para você. Há uma coisa que você precisa entender, assim como eu entendi e eu vi que isso faz muita diferença. Quando você perceber que a crise vai vir, que ela está chegando, não concentre-se nela. Não deixe que ela te domine. Quando o controle é seu, você vai tomar o controle. Eu tenho feito isso e eu tenho conseguido vencer. Quando eu começo a perceber que está chegando, que está vindo a crise, eu tomo o controle. Eu não deixo que aquela sensação, que aquela crise, ela domine o meu ser. Nós não podemos deixar dominar, porque se ela começar a chegar e você começar, meu Deus, estou começando a ter a crise. Comecei a sentir isso, comecei a ter calor, agora eu comecei a tremer, agora eu comecei a sentir fadiga, falta de ar, agora eu estou ficando tonta, meu coração está acelerando. Se você começar a ficar sentindo cada detalhe da crise, ela só vai intensificar, porque você está autovalorizando ela. Quando a crise vier, ore, leia a palavra. O que você puder fazer naquele momento para distrair a sua mente, para não deixar que a sua mente se concentre naquela crise, é muito importante para você. Se você tiver alguém do seu lado que você possa conversar, converse com alguém. Faça alguma atividade que ocupe a sua mente. Não fique com a sua mente parada. Outra coisa que eu faço, que eu aprendi como psicólogo, é começar a declarar. Você, de preferência, você escreve algumas frases e também eu, particularmente, eu coloquei alguns versículos com essas frases, tem que ler de voz alta, ou seja, você vai falar, você vai declarar essas palavras falando para que você ouça, para que o seu cérebro ouça e para que ele entenda aquilo que está escrito ali. Eu vou deixar aqui na descrição essas palavras, você vai lá e vai tirar o print ou vai copiar, colar lá na sua agenda, enfim. Pegue isso e comece a fazer, a partir do momento que você começar a sentir que vai vir uma crise, faça isso. Minha amada, a nossa vida é feita de escolhas. Nós podemos escolher ficar deixando com que a menopausa, os nossos problemas, os nossos traumas, façam de nós vítimas e que nós nos tornemos mulheres que vivem sofrendo por causa de uma situação em que Deus já deixou na natureza, deixou ao homem a sabedoria de cuidar, de tratar, e nós podemos muito bem deixar com que Deus, através dos médicos, através de medicamentos, através das técnicas naturais, cuidar do nosso corpo, cuidar até mesmo da nossa alma, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos buscando no Senhor o refrigério, Ele nos refrigera, Ele cuida de nós, mas Ele entende também que há momentos na nossa vida em que Ele vai permitir que nós sejamos tratadas pela medicina, sejamos tratadas por remédios, sejamos tratadas pela natureza que Ele deixou para nós. E isso não é pecado não, minha amada. Isso é Deus na nossa vida, cuidando de nós, zelando de nós. Quantas passagens na Bíblia de cuidados naturais, de cuidados terrenos, que Deus não dispensou. Nós vamos ver o rei Ezequias. Nós vamos ver até mesmo o rei Ezequias, que estava com uma ferida, o Senhor o curou, o Senhor tratou, porém, o Senhor permitiu que ele passasse uma pomada, continuasse passando uma pomada nas suas feridas. Ou seja,
Aquilo que Deus fez na vida dele não anulou aquilo que a terra tem para fazer. Não se deixe levar pelo medo. Cuide-se, busque ajuda, fale do que você está vivendo, fale o que você está sentindo. Não sofra sozinha, não fique se escondendo da sua dor. Apenas fale primeiro a Deus e depois às pessoas que estão à sua volta, para que você possa receber ajuda. Porque quando nós estamos sozinhos, nós estamos mais fracos, mais vulneráveis. E é isso que o inimigo quer. Ele quer nos pegar em vulnerabilidade. E nós precisamos entender que o Senhor, quando ele colocou o homem no jardim do Éden, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, é necessário que nós tenhamos companhia, é necessário que nós tenhamos a ajuda do outro, do próximo, e nós precisamos nos cuidar, principalmente nesse momento de instabilidade. Eu quero te convidar a orar comigo. Senhor, eu coloco diante de Ti cada mulher que está ouvindo este vídeo. Tu conheces, ó Pai, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas histórias. O Senhor conhece cada uma individualmente. Traga entendimento onde há confusão. Traga paz, Senhor, onde há medo. Traga equilíbrio ao corpo e descanso à mente. Ensina-nos, Pai, a cuidar do que Tu confiastes a nós. E nos lembra que não estamos aqui sozinhas nesse processo. Em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor e esperamos no Senhor, Pai, que é o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Minha amada, este assunto é profundo e continua nos próximos vídeos. Se você não assistiu o primeiro, volta lá, assista. Se este aqui te ajudou, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante, porque vai me ajudar a produzir os novos conteúdos. Eu quero ouvir de você, porque juntas nós vamos atravessar essa fase com fé, verdade e com muito cuidado de Deus. Te espero no próximo vídeo. Um grande beijo. Até a próxima.